Apresentação do técnico Dorival Júnior. Convido o próprio Dorival Júnior a subir, por favor. E também convido o presidente Augusto Melo, o executivo de futebol, Fabinho Soldado, para entregarem a camisa ao Dorival. Obrigado, presidente. Obrigado, Fabinho Soldado, executivo de futebol. Em instantes, a gente inicia agora a entrevista coletiva. Dorival, aqui, tudo bem? Lili Nascimento, da ESPN, seja bem-vindo, boa sorte aí nessa nova jornada. Bom, como é a primeira pergunta, eu gostaria que você falasse sobre a sua chegada, como foram as negociações, como o Corinthians entrou em contato com você e por que você aceitou trabalhar no Corinthians. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, é uma satisfação, um prazer poder estar aqui. Um clube que me acolhe nesse momento. Faltava no meu currículo e podem ter certeza que eu farei tudo que estiver ao meu alcance para que tudo aconteça da maneira como todos nós desejamos e queremos. Nós tivemos um contato com o Fabinho, o recebi na minha casa. No dia seguinte ele teve que retornar, até porque o Corinthians tinha um jogo muito importante. Esse pequeno desencontro é que provocou talvez essa demora nas conversas, mas tudo foi solucionado, tudo resolvido. Estou muito feliz de estar aqui. Vou tentar entregar o máximo possível a todos aqueles que confiaram na minha contratação, de minha equipe, e procurando dar sequência a esse belo trabalho que vem sendo desenvolvido dentro dessa grande equipe. Dorival, tudo bem? Boa tarde. Bianca Molina, TNT Esportes. Dorival, sei que tu provavelmente não teve tempo de avaliar todo o elenco do Corinthians, mas em boa parte dessa temporada, um dos grandes problemas desse time se dá por conta da ausência de talvez um dos principais jogadores em qualidade, em criatividade. Eu estou falando de Rodrigo Garro. E a gente já tem uma perspectiva de que vá pelo menos aí mais 3, 4 semanas sem que você possa contar com esse jogador. O Ramon Dias e o próprio Orlando Ribeiro não conseguiram achar ótimas alternativas que durassem, né, de um jogo para outro sem a presença dele. Tentaram Coronado, Romero. Queria saber se tu já conseguiu pensar em algo que, num curto espaço de tempo, tu consiga remediar a ausência ainda de Rodrigo Garro. Obrigada. Bianca, é um grande jogador, um jogador que vinha fazendo a diferença. É natural que é muito difícil uma reposição dentro de um contexto que vinha sendo seguido e com o alcance de grandes resultados. Eu acho que a nossa função é trabalharmos para que possamos encontrar um nome que nos dê aí uma condição de aproximarmos ou chegarmos próximos daquilo que ele vinha realizando, que ele vinha desenvolvendo. Nós estamos ainda iniciando, conhecendo praticamente todo o grupo. A minha preocupação é buscarmos agora um equilíbrio da nossa equipe, perdido aí momentaneamente nesse processo, talvez aí nesses últimos 20, 30 dias, porém uma equipe que deu e fez ótimos resultados dentro do Campeonato Paulista, mostrando que tem uma grande capacidade de recuperação. Dorival, aqui, ó. Aqui, Dorival. Tudo bem? Rodrigo Vessoni. Eu queria que você falasse
o que você está sabendo de toda essa turbulência que está acontecendo na instituição, política, financeira, enfim, sobretudo dentro do Parque São Jorge, o que fazer para que aqui no CT Joaquim Grava, tudo isso que está acontecendo não entre aqui, o tamanho do seu desafio nesse sentido e o que foi passado para você, enfim, como que você vai enxergar essa situação toda? Obrigado. Rodrigo, assim, a minha preocupação é esportiva, é técnica, é dentro do campo. Eu jamais vou estar entrando numa outra área que não me compete, eu não tenho nem capacidade para isso. Confio nas pessoas que me contrataram, conhecem o meu trabalho, já tive a oportunidade de um trabalho, graças a Deus, vitorioso com o Fabinho, numa outra equipe, que nos deu um retorno muito importante num contexto geral, e eu vou procurar reeditar esse trabalho aqui dentro, se Deus quiser, tentando entregar o meu melhor e buscando os melhores resultados possíveis. Dorival, boa tarde. Pedro tarde. Ramiro, da Record. Ainda um pouco em cima disso, se você for olhar a perspectiva de futuro do Corinthians, o agora ex-diretor financeiro chegou até a dizer que não há muito mais caixa para contratação, não há muita aventura a ser feita nesse Corinthians. A crise política também ao mesmo tempo. A perspectiva de futuro do Corinthians, no geral, ela é muito negativa. Eu sei que você tem uma relação até com o Corinthians, fiquei sabendo que teu pai era corintiano e tudo mais. Nas conversas com o Fabinho Soldado, o que mais te motivou a aceitar esse trabalho? Eu acho que é o projeto que vem sendo desenvolvido, acima de tudo. Eu sempre tive muita confiança no trabalho. Eu nunca cheguei num clube, qualquer que seja, e tenha feito pedidos antecipados à diretoria. Ao contrário, em todos eles. Aliás, muito mais nós provocamos vendas do que propriamente aquisições. E assim foram em todas as equipes que eu trabalhei. No Corinthians não vai ser diferente. Eu não chego aqui preocupado com possíveis e novas contratações. Eu chego aqui tentando trabalhar com aqueles que aqui estão. Se dispostos a buscarem um caminho, uma oportunidade, eles terão. Vai depender de cada um deles. Então, o que eu quero é que o atleta entenda que não existe ninguém que não seja útil ou que não venha a ser aproveitado, desde que tenha vontade, demonstre, busque em treinamentos no dia a dia e esteja pedindo uma oportunidade na equipe. Eu acho que esse é o principal papel de um profissional. E eu espero, novamente, aqui dentro dessa grande equipe, poder fazer esse tipo de trabalho que eu realizei na maioria das equipes que passei. Dorival aqui do lado direito, da Natália, da Casa TV. Boa tarde. Boa tarde. Você chegou no Corinthians agora, logo depois de o time sofrer uma goleada contra o Flamengo. Eu queria que você falasse como que você encontrou também o vestiário de clima, depois de um jogo como esse. E anteriormente você falou de alguns pequenos ajustes. Nesse jogo contra o Flamengo, por exemplo, o que você enxerga que é um ajuste mais urgente? Em qual setor do campo? Obrigada. Natália, assim, se eu for avaliar a equipe por apenas uma partida, a reação dos atletas naquele momento, eu não estaria sendo correto. Eu acho que nós temos que verificar num todo o que vem acontecendo. Não existem culpados aqui setoriais, não existem culpados individuais. O que existe é um pequeno desequilíbrio pós a conquista de uma competição. É natural isso, às vezes foge até aquilo que busca o seu treinador. Até porque é muito difícil você chegar num processo emocional no limite dele, ao final dele, graças a Deus alcançando os resultados que foram alcançados, e logo na sequência você tem uma caída natural, até porque nós estamos dentro de um campeonato onde só esse mês nós jogaremos aí 10 partidas. A cada 2 dias e meio, o Corinthians, como muitas outras equipes, estarão em campo. E com isso, as dificuldades serão grandes. Então, a mesma equipe que tenha sofrido, de repente, um revés no início de uma semana, possa estar ao final desta tendo 2 resultados bem diferentes. É esse o caminho que eu confio, que eu acredito. Vou procurar trabalhar para que tudo aconteça positivamente e nós possamos recuperar rapidamente esse pequeno desequilíbrio que vem acontecendo nesse instante. Aqui, Dorival, boa tarde, seja bem-vindo ao Corinthians. Dorival, você chega no momento em que a torcida faz a parte dela, mas quem deveria proteger o clube nem sempre protege. Você é um técnico que constrói times com mentalidade vencedora, e no Corinthians de hoje, além da parte tática e o desafio de reconstruir a confiança num ambiente instável,
Dentro do que você já viu, você sente que terá liberdade total para trabalhar como precisa? E se não tiver, qual será a sua postura? Obrigado. Vê bem, de um modo geral, você ter agora a seu favor a fiel torcida, uma torcida que eu joguei N vezes contra, e que para mim sempre foi um diferencial, já é um fator que eu não tenho dúvidas que fluirá de uma maneira muito positiva. O exemplo foi muito claro nessa última partida. A equipe perdendo por 3-0 e a torcida em momento nenhum deixou a equipe ao léu, apoiando, sempre incentivando, coisa que eu sempre vi aqui dentro. A maior dificuldade que nós enfrentávamos quando adversários era justamente a participação de uma torcida que define resultados, que define campeonatos e que ajuda a sua equipe até o último momento, até os últimos instantes de uma partida. E é isso que eu espero encontrar aqui dentro. Turbulências, elas acontecem em todos os clubes. O que nós temos é que termos um ambiente focado e blindados de tudo que esteja acontecendo. Em volta da sua equipe, em volta do seu clube, pelo momento que estejamos passando, tanto positivo quanto negativo, negativamente falando, e focarmos no trabalho, na entrega dos jogadores, na melhoria da equipe, nas correções que naturalmente sejam verificadas a cada partida. Eu acho que essa é a maior preocupação que nós temos e eu não tenho dúvidas que eu terei toda a autonomia em razão das pessoas que me contrataram me conhecerem, saberem a maneira como eu procuro trabalhar com as equipes que eu já tive. Confio, volto a falar nas pessoas que assim o fizeram, confiando a mim a oportunidade de estar aí à frente de uma das maiores equipes do futebol brasileiro. Dorival, boa tarde. Natália Santana, da Rede TV. Você já treinou 13 dos 20 times que atualmente disputam o Brasileirão, né, da Série A. Eu queria que você falasse sobre o tamanho desse desafio de treinar um dos maiores do Brasil, que é o Corinthians. Se você, mesmo com esse pouco contato que já teve com o elenco, se você consegue pontuar algumas deficiências em relação a reforços que você gostaria de ter para essa temporada. Obrigada. Obrigado. Primeiro que para mim é um prazer poder estar aqui. Uma equipe que faltava, assim, no meu currículo e de repente, sempre foi um objetivo de poder cumprir com todas as equipes, principalmente as equipes paulistas, em razão do meu nascimento aqui no Estado, e de ter acompanhado boa parte da história de todas essas 4 equipes. Segundo, eu volto a afirmar que eu nunca chego aqui pedindo contratações, eu jamais fiz isso em equipe nenhuma das que eu dirigi. Graças a Deus, na grande maioria delas, nós alcançamos resultados importantes. As pessoas falam dos últimos resultados que eu tive, mas eu tive aí 14 disputas de títulos e mais 5 vice-campeonatos. Ou melhor, 14 conquistas de títulos e mais 5 vice-campeonatos. Então, para mim, é uma carreira que alcançou muitos objetivos, até porque eu também peguei 7 grandes equipes do futebol brasileiro em zona de rebaixamento. E, ao final dessas temporadas, nós alcançamos, às vezes, resultados que, na minha concepção, valeriam até mais do que um título, talvez, pelo momento que essas equipes viviam nesse processo. Em razão de tudo isso, eu me sinto muito bem preparado para todo e qualquer desafio e espero enfrentar uma situação bem difícil, complicada, porém, confiando e muito naquilo que nós possamos realizar ao longo de todo esse processo. Dorival aqui. Bom dia. Nos últimos 20 mata-matas que você disputou, tem 19 vitórias, ou seja, 95% de aproveitamento. Amanhã tem jogo pela Copa do Brasil, mais um mata-mata. Talvez seja uma possibilidade do Corinthians priorizar a Copa do Brasil. Você vê assim, entende como uma competição que dê para priorizar? Ou dá para disputar as 3 competições que ainda tem pela frente por inteiro com 100% do elenco? Obrigado. Olha, é muito difícil você falar em um momento como esse, em priorizar determinada competição. Não tem como fazê-lo. É um número importante, impactante. Foram aí 4 oportunidades, né,
estar em uma final de Copa do Brasil. Vou trabalhar para que possamos ter mais uma possibilidade, mas em momento nenhum vou procurar definir por uma competição ou outra. Isso tudo tem que ser muito bem trabalhado internamente. Eu acho que você tem várias competições em sequência. É um calendário que é desumano. Nós temos que contar com o apoio de todo o grupo de trabalho, não apenas temos uma equipe pré-definida e uma equipe que se mantenha jogando em sequência. Nós temos que ter esse cuidado, acima de tudo, e buscarmos uma valorização de todo o elenco, dando oportunidades a todos aqueles que aqui estejam.